Com a chegada da pandemia, a educação passou por diversas mudanças. O ensino é fundamental para formar cidadãos mais preparados para lidar com os desafios impostos pela vida e também para o mercado de trabalho, e bem como desenvolver o senso crítico e a capacidade de tomar decisões. E para falar sobre esses aspectos, recebemos o professor Marcos Pinto. Vivemos em um tempo em que precisamos dialogar mais, falar sobre educação. Você sabe quais são os rumos que a educação está sendo conduzida em virtude desta pandemia? As aulas pararam, os ensinos se tornaram remotos, mas a gente não sabe se os alunos estão absorvendo o conteúdo da forma que seria o ideal. E para falar um pouquinho sobre esses novos tempos da educação, esse novo formato de ensinar, de aprender, nós convidamos o diretor do ICESEC, o professor Marcos Pinto, para falar um pouquinho sobre esta realidade que é vivida diariamente dentro da sala de aula. Bem-vindo, professor. Obrigado, Sandra. Cumprimento a ti, cumprimento aos nossos ouvintes. É uma satisfação estar aqui contigo, falando especialmente de um tema bastante complexo e importante, né? Sim. E gostaria de parabenizá-la por essa escolha de pôr em pauta um tema dessa magnitude. Professor, a gente veio de uma geração em que a escola era a parte fundamental da formação do nosso caráter, do desenvolvimento das nossas habilidades, da nossa coordenação motora também, das nossas habilidades manuais. Algumas coisas já não fazem mais parte do currículo, mas educar, aprender e se profissionalizar deve se manter no nosso currículo. Mas em tempo de pandemia, de coronavírus, onde fica difícil ensinar, fica difícil aprender, gerou uma lacuna muito grande entre alunos, escola e professores. Quais são os rumos da educação? Bem, falar neste tema, no início do nosso diálogo, é importante que a gente mencione aos ouvintes que todos os aspectos que serão abordados aqui, com certeza teremos adeptos às nossas ideias e teremos pessoas que não irão concordar por divergir de opinião. Portanto, passa-se aqui por um exercício de futurologia, né? Em que a gente tem que fazer uma certa distinção entre previsão e projeção dos rumos da educação pós-pandemia. O que a gente tem pensado, discutido com o quadro de professores, com colegas de profissão, sobre os rumos da educação, passam fundamentalmente por um entendimento de que tipo de escola nós tínhamos, de que tipo de escola nós temos e que tipo de escola teremos. É verdade. Sempre levando em consideração, Sandra, a questão do protagonista do processo. E esse não pode ser esquecido, que é o aluno. A base fundamental de todo o processo de aprendizagem é o aluno. Fala-se muito, ouve-se muito sobre os novos formatos de se ensinar, mas o processo todo que tem que estar sendo levado em consideração é a formação do caráter, do conhecimento e da cidadania do aluno, para que ele possa estar adaptado às exigências do mercado. Então, diante desse vislumbre de que tipo de educação nós tínhamos, de que tipo de escola nós tínhamos, de que tipo de geração e de desenvolvimento cognitivo do ser humano, a gente tem que estar muito bem centrados a partir de agora, porque nós não podemos passar o protagonismo da educação para a tecnologia. É verdade. A tecnologia vai fazer cada vez mais parte do processo de educação? Sim. É um aliado, né? Inevitavelmente, nós não vamos conseguir fugir da educação EAD, da educação remota por meio de outros elementos. Nós não vamos, vamos ter que começar a entender que a sala de aula, ela tem que ser um processo que não vai ser o único local de aprendizagem. Sim. Museus, igrejas, praças, cinemas, são todos locais
que passam a fazer parte desse processo de ensino. Por quê? Porque a mídia, porque as tecnologias fazem parte do novo mercado de trabalho. Então, o que nós temos que estar muito atentos nesse processo de novos tempos é as questões de que iremos preparar conteúdo para alunos ou habilidades e competências? Que é o foco principal, desenvolver, né? Habilidades e competências. Porque o mercado de trabalho, muitas vezes, não basta só o conteúdo. Você tem que ter essas habilidades. Você tem que ter essa visão. Você tem que ter essa noção do que o mercado está exigindo de você. Muitos pais, muitos alunos nos perguntam: professor, quais são as profissões do futuro? Quais as características do profissional do futuro? São respostas que o mercado vai dar conforme a evolução dos processos. E falando justamente nisso, até março a gente tinha um cronograma já definido de profissões do futuro e já se falava. A partir do momento da pandemia já mudou totalmente esse profissional do futuro. Exatamente. Então, dentro dessa caminhada da educação, muitos estudos no exterior e no próprio Brasil têm sido desenvolvidos sobre essas características. E as conclusões, infelizmente, são as mesmas, que dizem que temos uma escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Então, essa trilogia desse processo tem que se aproximar. Sim, tem que caminhar lado a lado. Pelo menos numa fase temporal. Sim. Estarmos todos no mesmo século, em termos de formação, de leitura de mercado, de aperfeiçoamento. Passo aqui fazer um parênteses, quando nós observamos que no próprio artigo 208 da nossa Constituição, que trata da educação, no seu primeiro parágrafo, ele coloca a educação infantil obrigatória. A partir do momento que nós percebemos a educação como uma obrigação, tudo que é obrigado a ser feito causa uma certa relutância do ser humano por natureza. Sim. Nós temos que entender e passar a trabalhar a educação como uma necessidade e não como uma obrigação. Então, os processos de tecnologia vão ser as ferramentas para essa mudança e não a essência. Uhum. A essência é a formação. Durante esse passar desses últimos pelo menos 40 anos, e eu esse ano completo 36 anos de magistério, a gente observou que as escolas e a educação, ela passou a receber uma carga bastante grande de ações que a comunidade civil, que a comunidade política deveriam estar fazendo o seu papel e foi passado para a escola. Então, são passadas certas ações que a família devia estar fazendo com o cidadão. Sim. E é passado para a escola fazer isso. Sim. Então, me parece que se perde um pouco de funções específicas. O que é dever de cada um. Do que é dever de cada um. Esse eu acho que é o grande ponto de partida dessa compreensão para que a gente possa projetar a evolução da educação nos aspectos quali e quanti. Quantidade e qualidade da educação. Professora, desde que aconteceu essa pandemia, o estudo ele ficou remoto. De que forma vocês do ICESEC estão tendo esse contato com o aluno, educando, preparando os professores, porque para alguns a tecnologia é um bicho de 7 cabeças, porque de um dia para o outro tiveram que dar aula online. O professor não estava preparado para entrar na sala de aula, para ficar em casa com uma tela na frente explicando para o aluno. Não adianta, o professor não estava preparado para isso. Como é que vocês estão se organizando? Na verdade, Sandra, o que ocorreu foi uma ação muito rápida
e de uma certa forma, coloco aspas aqui na minha fala, precipitada na paralisação, pois você tinha todo um planejamento presencial. Sim. E daqui a pouco, pá. Morreu. Começa a ser online. Aí eu também faço uma outra análise das dificuldades que não só o ICESEC e grande parte das instituições passam, porque os professores que são formados, eles não são formados para a educação à distância. Sim, é verdade. Nós não temos cursos específicos de formação geral para o uso de TI para as didáticas de educação à distância. São muito poucos os profissionais preparados para isso. Começa por aí. Segundo, o que não é culpa deles. Claro, nós não temos essa disponibilidade dentro das grades curriculares dos cursos de formação para o magistério, algo mais específico que forme professores para atuar nessa área. Segundo processo, o aluno. Os nossos alunos não são treinados ou ensinados a estudar remotamente. E não é fácil. O contato presencial é o comum, é o habitual, é o que se tem e é o que fica mais fácil de tirar as dúvidas e essa troca de relação. E o terceiro é o próprio acesso à tecnologia. Quando a gente fala em educação à distância, a preocupação é, todos têm acesso a um bom sinal de internet? Todos sabem e têm um espaço nos seus lares específico para aqui é o meu local para estudar? Quantos pais, mães que estão estudando e que quando se sentam na frente do computador em casa estão na cozinha ou estão na sala com a TV ligada do filho, o telefone que toca, o esposo ou a esposa que entra no espaço, um filho que pede sua atenção. Então, as dificuldades é que nós ainda vamos enfrentar, e isso passa fundamentalmente por uma mudança no formato da educação, para que se comece a preparar as crianças a estudar à distância, em que sites devem buscar, e é isso que a gente tem procurado fazer no ICESEC, o cuidado em que fontes você vai buscar informação, porque é muito comum, e é um dito popular, né, do professor Google, digita no Google que ele te responde. Ali tem uma série de informações, é por isso que as fábricas dos fakes ganham muito dinheiro com isso, porque tudo que você botar lá, ele vai te responder, agora está certo o que está lá? É o que você está buscando? Tem fundamento? Qual é a fonte da sua pesquisa? A didática do ensino à distância passa fundamentalmente por outros métodos de ensino que não são os tradicionais de quadro e pincel. Então, o professor tem que ser muito mais criativo na hora de ministrar a sua aula, com muito mais interatividade, mas nós ainda temos uma cobrança muito grande de conteúdo. Nós estamos dentro ainda de um cenário onde nós trabalhamos a educação de duas formas, a conteudista e a humanista. E nós não temos a educação tecnológica. Então, esse processo passa por, primeiro, preparar os professores. Não se teve esse tempo. Não se teve. Não estamos tendo esse tempo. Preparar os alunos. Aí muitos podem dizer o seguinte, mas o mundo é assim, o mundo é rápido, exige soluções rápidas. Soluções rápidas nem sempre são soluções, muitas vezes são transferência de problema. Então, quando a gente passa por dificuldades, sim, como todas as escolas estão passando, por causa dessa urgência em resolver o problema das aulas presenciais. Então, vem algumas entidades que colocam, mas existem plataformas gratuitas, que é fácil, o professor entra ali, grava sua aula, ou cria grupos, e fica tudo às mil maravilhas. Eu me questiono, você está vendo um rosto na tela.
Quando você está pessoalmente, você está olhando no olho da pessoa, você está percebendo se ela está prestando atenção no que você está falando. Com certeza. Mas o olho da tela, Não vai você não dizer consegue isso. transmitir esse sentimento. Não. Só para isso, o grau de absorção do conteúdo que está sendo trabalhado. Como é que você vai fazer? Ah, mas depois faz uma prova que você vai saber. Mas aí nós entramos na conteudista. E esse conteúdo, como é que você recupera isso? Existem técnicas para isso? Sim, existem técnicas. Técnicas de tornar aulas mais dinâmicas, técnicas para se fazer a chamada do aluno, técnicas para se trabalhar com exercícios online, onde vão se respondendo questões e respostas. Tudo isso existe. Mas isso precisa ser preparado. A gente não pode transferir a responsabilidade única e exclusivamente para o professor. E também tem aquela parte, nem sempre todos os alunos entendem e aprendem da mesma forma. Exatamente. Que está tudo no conjunto. Aí a entra capacidade de entender, compreender. a didática do ensino, né? Isso aí. Então, me parece que o que é inegável é a tecnologia e o envolvimento da tecnologia dentro da forma de educar. Não é da educação, é da forma de educar. Essa sim, não tem mais volta. Educação à distância, por exemplo, nós temos uma parceria com a FAG de Cascavel, sob coordenação do professor Alencar. É algo que já se fala na Europa, por exemplo, que tivemos oportunidade de participar do programa doutoral lá. Eles já falam isso de educação à distância no ano de 900. O que foi melhorado foram as formas de se chegar a essa educação. Tanto que a educação à distância, se nós fizermos um processo e retroagir no tempo, ela é do tempo de Cristo. Quando se catequizavam os povos por meio das cartas dos apóstolos. Ou seja, nós aqui no Brasil tivemos quanto tempo o Instituto Brasileiro Universal fazendo os cursos de eletrônica, de concertos de rádio a válvula na época ainda, né? E que se mandava o material para o aluno, ele fazia os exercícios, mandava as provas para corrigir, depois vinham os certificados como técnicos em eletrônica, né? Ou seja, não é novidade, o que mudou foi a tecnologia. Que tomou um lugar bastante grande. Nesse aspecto. Mas o que não mudou? O que não mudou foi a forma de dar essa educação, passar esse conhecimento. Mas a educação continua sendo a mesma. A absorção de conhecimentos para gerar habilidades e competências. Isso aí. É um assunto bastante amplo, professor. Nós ficaríamos horas e horas falando e não esgotaria o assunto. Muito obrigada por ter vindo aqui. Com certeza a gente vai continuar falando desse assunto em outras oportunidades, porque é muito importante falar de educação. Obrigada. Eu que agradeço. Novamente quero parabenizá-lo por ter trazido à pauta o tema, que continue essa discussão com outros colegas, né? Para que a gente possa crescer e evoluir com ideias, com pensamentos. E a gente espera que essa pandemia acabe logo. E também queria aproveitar como a última fala, passar uma mensagem aos pais que estão preocupados com o retorno às aulas, dizê-los que a escola foi, é e sempre será um meio de ensinar. É um local seguro, é um local onde as pessoas aprendem e aprenderão a conviver com essa pandemia, com este vírus, de uma forma adequada, por meio das instruções que todos os professores irão passar a seus filhos. Portanto, a volta às aulas será muito tranquila e, se Deus quiser, sem esse perigo e esse medo dessa pandemia.